Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E Bovespa fechando com uma alta praticamente de 2%, se consolidando próximo dos 114 mil pontos, com duas notícias que impulsionaram o mercado brasileiro, que teve um desempenho bem melhor que as bolsas norte-americanas, né? O S&P caiu 0,84%, ainda seguindo um mau humor com relação às expectativas de juros pelo Fed, né? A gente vinha comentando sobre isso, fez um vídeo, inclusive se você não viu o vídeo de ontem do fechamento, explicando todo esse contexto do Fed, fica o convite para você ver. Mas antes de começar a falar sobre todo o cenário macro e partir para os gráficos, já vou deixar aqui um convite para você. Depois de anos, praticamente um ano, depois de meses, praticamente um ano sem ter a comunidade, poder passar oficialmente os calls. Eu sei que eu passei bastante coisa pelo fechamento, né? Quando o mercado chegou ali nos 100 mil, 98 mil pontos, esses tempos B3, Vale, enfim, a gente já fez Vivara, Iguatemi, enfim, já falei bastante recomendação por aqui, mas faltava, né, uma comunidade como era antigamente o Infotrade, de ter as recomendações, a gente poder conversar, você tirar suas dúvidas, enfim, né, poder estar junto com você para construir essa caminhada no mercado financeiro. Então, depois de bastante luta e conversas, enfim, resolver vários problemas, finalmente saiu a comunidade, né? Então, quero deixar um convite para você me acompanhar até o final do vídeo, para você entender um pouquinho mais do que será o Infobolso, que é a nova comunidade do Põe no Bolso, né? A nova comunidade do Põe no Bolso, no sentido que essa vai ser uma comunidade que eu vou tocar, em especial focado em se posicionar nos melhores momentos do mercado e também aproveitar esse bom momento da renda fixa para oferecer oportunidades nesse tipo de investimento. Mas eu vou falar no final do vídeo com relação a isso. Também não vou também fazer a propaganda primeiro e passar a informação depois. Então vamos falar um pouquinho do que aconteceu com o mercado hoje. A gente vai para lá depois falar um pouquinho dessa comunidade que todo mundo estava pedindo. E antes de tudo, já agradeço você por ter respondido o questionário, que foi muito importante para consolidar esse formato, tá? Então o mercado subiu em 91, 114 mil pontos. Duas notícias. A primeira, e essa foi muito especial, tá? A estimativa do Ministério da Economia com relação ao superávit primário das contas públicas. Em 8 anos a gente não via isso. O que seria o quê? O governo arrecadar mais do que gastar, né? Tirando, né, a parte sem contar a despesa despesa de dívida pública, né? Mas o governo de fato, né, ficar com superávit. Isso é muito bom. Por quê? Né? Só falar os números, né? A projeção para esse ano é um superávit de 13,5 bi e o mercado esperava um déficit de 59,3 bi. Então, assim, foi uma notícia excelente. Por quê? Tira risco fiscal. Risco fiscal é algo importante que faz parte do componente de curva de juros. Por quê? Se você tem um risco fiscal, não automaticamente, mas grande parte das vezes, o país em si, ele vai ter que aumentar os juros para atrair capital, enfim. Então, o risco fiscal ele é relevante no quesito de taxa de juros. Então, você tirando esse risco fiscal da frente, né, pelo menos aí nesse ano, né, 2023, é uma outra história, tem diversas coisas, mas é uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma. E não sou eu que estou falando, não. Curva de juros. Curva de juros caiu em todas as pontas. Todas as pontas. A ponta curta caiu ainda mais. Por quê? Né? A gente teve também um cupom bem mais, assim, dividido. Eu, né, coloquei lá no meu Instagram, no Rafa Investir, fiz o comentário ontem do cupom, falei o seguinte: para mim, o cenário base do cupom, que é uma inflação bem mais tranquila, projeção de inflação menor que a do mercado, cara, esse é um cenário suave, dovish. Esse é o cenário base do cupom. Aí tem o cenário alternativo, que é se a inflação não seguir o esperado, eles vão subir os juros.
né? Então, assim, teve esses dois lados, mas para mim o Copom está trabalhando com um cenário base muito mais tranquilo. Rafael, você acredita que a inflação no ano que vem ela vai ser tão leve, tão tranquila, não tão tranquila, mas assim, ela vai surpreender negativamente e vai deixar o Copom assim, sem grandes preocupações? Eu não acredito nisso. Né? Não acredito muito nisso, não. Eu acho que tem um pouco de otimismo a mais com relação à inflação do ano que vem. Mas isso a gente vai acompanhar ao longo das estatísticas, né, com relação aos preços, e as projeções de inflação elas não estão tranquilas, né? Então vamos ver como é que vai ser. Eu acho que tem um otimismo a mais aí, pode ter um erro na dosagem, mas se é que eu falo assim, beleza, pode ter um erro na dosagem, mas vai subir para 14, cara, tá já 13,75, né? Acho que é residual esse aumento. O importante de tudo isso, por isso que eu acho que foi bem mais suave, foi muito mais dovish que hawkish, porque subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos, não é o caso, não é o principal ponto. O principal ponto é quanto essa taxa de juros vai ficar estável nos níveis atuais. Se realmente esse cenário de inflação for confirmado, a gente vai ter corte ano que vem tranquilo. Então, pensando nisso, né, a curva de juros caiu bastante. E essa questão do fiscal foi muito importante também para contribuir com esse movimento de queda da curva de juros. Sempre naquela ideia, curva de juros para baixo, aumenta o apetite para renda variável. Por quê? Aumenta o potencial de valorização das ações, enfim. Né? A gente já conversa bastante sobre isso nos fechamentos. E a outra notícia é a questão do minério de ferro. O minério de ferro subiu 3%, segue com o movimento de alta conforme a gente venha projetando. Por quê? Aumento da produção de aço na China, né? Foi registrado aumento aí nesse começo de setembro, então, né, um volume atingindo umas máximas aí nos últimos 3 meses. Então, um ponto bem importante, mostrando, né, que vem em linha com o que o governo vem trazendo de alternativas de crédito para o setor imobiliário. Então, de fato, por enquanto, né, por esse dado em separado, mostra que essas medidas do governo com relação ao mercado imobiliário estão fazendo efeito. O governo chinês, né, estão fazendo efeito. E, como a gente já comentou, o minério de ferro está num preço interessante, vale a pena comprar. Beleza? Então, foram esses dois eventos que movimentaram o mercado nesta quinta-feira, fizeram o mercado fechar aí com uma alta próxima de 2%. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi o fechamento e aí depois nós vamos falar um pouquinho do Infobolso. Vamos lá. Beleza. Aqui, né? Como eu falei, o mercado deu uma bela de uma devolvida, né, na abertura. Parecia que ia dar uma perder dar uma acelerada na venda, e aí veio essa notícia com relação ao superávit primário, uma notícia muito positiva. Ó. Se a gente observar toda a parte da curva de juros, né, a parte curta caiu bastante, né, todas as partes, né, todas as pontas da curva caíram bem, e o mercado atingiu 114 mil pontos. Né? Como a gente vem comentando, a tendência é de alta no curtíssimo prazo, inegável. A expectativa é rompimento nesse patamar e a gente ir buscar mais uma vez essa região dos 117 mil pontos. Rafael, você está empolgado de aumentar a posição por aqui? Não. Né? A gente já comentou todos os fechamentos. Né? Aqui, né, o retorno dos 108, 109 mil pontos era oportunidade de compra. Aqui a gente pode eventualmente ir em busca de alguma alternativa, mas encher a mão, né? Assim, vou lotar de bolsa agora nesse momento. Não acho que é o risco-retorno. No curtíssimo prazo não é o melhor risco-retorno. Tá? Então, segue a mesma ideia de pensar em compra. Enquanto o mercado estiver acima dos 109 mil pontos, é pensar em compra. Né? E agora pegar um timing um pouquinho melhor nos papéis, tá? Se você vem carregando, por exemplo, né? A gente fez aquela comprinha de B3, lembra? Por exemplo, B3, ó, mais um candle de indefinição aqui. Se fechar, se eventualmente não confirmar o rompimento, aí faz uma parcial,
tá? Beleza? Destaques de alta do dia, né? O setor de construção, ó, siderurgia e mineração, né? CSN tem que voltar acima desse R$13. Vale, nossa comprinha aqui acima dos R$67, R$68 segue firme e forte, precisa romper esse 72 para ganhar força de fato. Uzi Minas na luta para se sustentar acima desses R$8. Eu prefiro muito mais, né, se for pensar nesse setor de commodities metálicas. Vale, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma. E Gerdau, né? Aqui é o que eu falo. Gerdau é o mesmo caso aqui do Ibovespa. Eu quero comprar Gerdau, mas não quero comprar perto do topo, né? Então, R$23 é uma ótima alternativa, beleza? Dos bancos, assim, os bancos eles seguem o movimento de alta, né? A gente já comentou aqui. Olha, Itaú renovou máxima histórica, é isso? Era R$29. Ó, atingiu a máxima histórica. Hoje o Itaú atingiu a máxima histórica. Então, o papel segue sua tendência de alta principal, atingiu a máxima histórica. Ó, por exemplo, um grande exemplo aqui, Itaú. Eu quero colocar na carteira, porque eu tirei Bradesco totalmente e quero colocar Itaú, mas não vou comprar aqui. Vou ter paciência para encontrar um melhor risco-retorno, mas quero comprar o papel. Quero muito comprar o papel, né? Eu zerei todo o Bradesco aqui, ó. E pensando em uma compra de Itaú e não voltou no meu preço. Eu vou esperar voltar para o meu preço, né? Ou ficar esperto aqui em BTG, né? Se voltar para esses R$23 pode ser uma alternativa boa também para comprar, beleza? Bom, dos bancos e Banco do Brasil, né? Também, né? Aqui de olho nesses R$37, uma ótima oportunidade. Então, dos bancos, esse é o resumo, tá? Petrobras, naquela luta que a gente vem comentando com relação a esses R$32, se conseguir encerrar a semana acima desses R$32, volta a ganhar força a favor da tendência de alta em todos os tempos gráficos. Tem como grande objetivo o fechamento do gap nessa região aí dos 33,30, tá? Bom, com essa queda da curva de juros, nada mais natural do que o setor doméstico ser o destaque de alta do mercado, né? O setor de educação, né, nessa questão do FIES, né, também é um setor que apanhou bastante. Destaque de alta aí para a Cogna, respeitou muito bem a média móvel de 72 e 2,60. Se você está comprado, R$3 é uma resistência bem importante do semanal, tá? Então muito cuidado aqui, tá? Que é um ponto de resistência importante, beleza? E o setor de construção foi destaque de alta. Nossa, SLC, bonito, hein? Bonito. Essa questão da Rússia, né? Não sei se eu não vi nada assim, mas imagino que possa ter alguma relação forte com a questão de commodities agrícolas, né? E confirmou esse fundo aqui bem bonito, né? Bem bonito, uma compra aí bem interessante para ser feita, tá? E aí, né? Direcional, seguindo o movimento de alta, Ezetec seguindo o movimento de alta, Cirela, Tenda, né? A gente comentou de Tenda também, ó, Tenda, enfim, né? O setor seguindo, acompanhando o movimento. Dos shoppings, Multiplan é um dos papéis que a gente está de olho. Se mostrar, né, voltar para cá e mostrar mais uma vez uma força compradora, a gente pode pensar em comprar o papel, tá? Então, já estou até deixando aqui algumas coisas que eu estou de olho, né? Até porque com a comunidade agora ativa, não só aí eu posso passar para vocês tudo que eu estou pensando para mim, né? Então a ideia é essa da comunidade, tudo que eu venho pensando para mim, para adicionar na minha carteira, eu repasso para vocês na comunidade. Além também, né, de a gente ter todo a oportunidade de conversar, trocar ideia, enfim, tirar suas dúvidas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é como foram os moldes lá do Infotrade, né? Você receber as recomendações, receber esses insights que eu venho mostrar, que eu falo aqui para vocês, aí de fato eu trazer os insights, né? Oficializar eles, deixar tudo certinho, né? E é isso, né? Sempre tem uma comunidade, a gente quer se posicionar, obviamente, não quero ficar girando carteira, ficar fazendo swing trade, essas coisas não é meu perfil, mas
sempre tem informação útil para você dentro da comunidade, tá bom? Bom, do destaque negativo, IRB, né, teve mais um prejuízo, Magazine Luiza devolvendo, né, os ganhos recentes, né, e foi esses os destaques, né, negativos aí do dia, em especial a IRB e BK, né, tem aquela questão do você vai comprar, não vai comprar, né, tem uma indefinição com relação a tudo isso, tá? Beleza? Bom, pessoal, o que eu vou... Dito tudo isso, eu quero falar um pouquinho da comunidade, tá? Depois a gente... Mostrei aqui, deu um spoiler da landing page, da página de vendas, mas eu estou muito feliz. A gente, aqui eu com o pessoal do Põe no Bolso, né, com o Neto, a gente trabalhou bastante nos bastidores para conseguir concretizar essa comunidade, né? Eu queria ter lançado no meio do ano, até que seria um momento bem legal, né? Que estava ali, quando o mercado estava ali nos 100 mil pontos, 99, 98 mil pontos. Foi um ponto muito importante e determinante para a compra de bolsa de valores, tanto que a carteira, né? Minha carteira andou muito bem por conta daquele posicionamento naquele momento. Mas eu falei para vocês, né, Vivara, eu recebi mensagem do pessoal do Instagram falando que comprou Vivara, que comprou Iguatemi, né, essa última compra de B3. Então o pessoal vem aproveitando e né, também trazendo um direcionamento de posicionamento de mercado. E agora com a comunidade eu vou conseguir oficializar isso, né? Então isso que é o mais importante, né? Porque às vezes no fechamento tá lá, mas eu não prestei atenção ou ficou um pouco dúbio, né? Não, lá vai estar registrado, né? Vai ter eu vou falar um pouquinho do que vai ser a comunidade, tá? E aí eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, tá? Ao longo agora, né? Vai ser padrão em toda a descrição do vídeo e também lá no meu Instagram, no Rafa Investir, no link da bio, vai estar a página de vendas do Infobolso. Então você já clica lá, já faz, já vai estar tudo certinho para você fazer o pagamento, entrar nos grupos, enfim, tá tudo bem explicadinho. Se você tiver alguma dúvida, também tem o suporte, também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, não tem problema. Tudo que for para te auxiliar, né, nesse processo nesse primeiro processo aí de entradas nos grupos, só entrar em contato comigo, com o nosso e-mail, com o nosso suporte, e vai ter todo o apoio. Mas enfim, o que você vai receber na comunidade do Infobolso? Primeiro, né, você precisa do Telegram, então você vai receber tudo na palma da sua mão, você vai precisar do Telegram, e você vai ter uma comunidade de recomendações. E aí eu quero deixar você bem transparente do que eu vou entregar para você, né? Não vou ficar aqui falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que eu vou fazer para você. Como vocês perceberam aqui ao longo do fechamento, né? E vocês me conhecem desde a época lá da Clear, qual que é a minha principal função e onde eu acredito que você consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro, e onde de fato eu ganhei literalmente, né, dinheiro no mercado financeiro? Se posicionando nos bons momentos da bolsa, né? O ano passado, a minha carteira, né, com dólar, reduzindo posição de renda variável, aumentando posição de juros, cara, a carteira aí deu um resultado de 40%, né? Somando os percentuais, né? Não fazendo ela ponderada, mas somando os percentuais, né? Renda fixa, renda variável e dólar. Se você somar os potenciais, deu isso. Por quê? Porque ano passado, ao invés de aumentar a posição, né, quando o bolsa estava em 130 mil pontos, a gente tirou dinheiro da renda variável e colocou na renda fixa. Essa época eu ainda tinha o Infotrade, né? Então, se você entrar na landing page, você vai ver diversos depoimentos falando sobre isso, né? Sobre esses ganhos consistentes
né? E sem ficar girando carteira. E esse é o grande segredo para mim, não ficar girando carteira, se posicionar em boas empresas num bom momento de mercado financeiro, tá? Então, as recomendações serão baseadas em posicionamento, position. A gente vai buscar um bom momento de entrada, bons pontos de entrada nas empresas e se posicionar para aquele evento. Deu errado? Cai fora, estopa. Tá? Esse ano mesmo, cara, eu estopei Via Varejo, estopei VEG, estopei VEG, tá? Que é quem que queria estopar VEG, né? Papel que em 2020, quando a gente comprou na crise, a gente chegou a bater 100% de rentabilidade em 2020, né? Então tem que sair. Esse foi um dos grandes segredos também ao longo desse ano. Quando o mercado caiu, a carteira foi mal? Foi mal. Mas não foi tão pior que o Ibovespa. Por quê? Eu fui estopando, fui tirando posição, fui fazendo parciais. Então, essa é a ideia. A gente não ser uma carteira recomendada, é uma carteira que a gente vai administrando junto. Então, a gente vai administrar a carteira, como se fosse um fundo de investimento, tá? E aí a gente vai adicionando posição, vai fazendo parcial, enfim, né? É algo de longo prazo, né? É um posicionamento para longo prazo. Carregar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, carregar a posição. Esse é o grande objetivo. E aí você vai encontrar eventualmente também boas oportunidades, empresas mais voláteis, em setores mais voláteis, né? A gente teve construção, teve varejo, algumas oportunidades bem interessantes, também vamos adicionar na carteira. E se tiver algum swing trade? A gente pode fazer, que nem esse de SLC. Foi um ótimo swing trade, mas esse é o foco da comunidade? Não. Então já vou deixar bem claro aqui para você, o foco da comunidade não é swing trade. O foco da comunidade é se posicionar em boas empresas em momentos interessantes do mercado. Momentos interessantes do mercado igual a risco-retorno favorável. Tá? Então, essa é a grande ideia. Não vou ficar girando carteira, não é esse meu objetivo. Beleza? Se eventualmente for de interesse de vocês mais para frente, quem fizer parte da comunidade do Infobolsa e tiver interesse, a gente pode pensar em voltar a ter alguma coisa de day trade, como eu fazia lá no Infotrade, que é para mim a forma mais eficiente de girar carteira, né? Porque você tem uma alavancagem ali controlada, né? O seu método de perda do dia, e você tem um contrato, no caso aqui o dólar, que te oferece uma técnica legal para operar, né? Você consegue operar com uma técnica boa e com uma liquidez abundante, né? Eu particularmente não acredito que você consiga pegar o time de mercado e o timing de uma empresa que você nunca estudou, né? Que você viu a lista do Ibovespa e do BRX100, viu a empresa XY, tá virando aqui, vai dar compra. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que comprar negócios, né? Comprar projetos, né? E não comprar alguma coisa que você viu por aí, né? Enfim, eu não acredito em swing trade. O ponto é isso, né? Para mim é posicionamento, se posicionar e carregar posição. E esse é o grande objetivo das recomendações. E como a gente está num bom momento de renda fixa, né? Estamos num ótimo momento de renda fixa, também eu vou trazer para você oportunidades de renda fixa. Eu vou ficar acompanhando de perto, né? No caso eu vou usar como referência a plataforma da XP, que é uma das mais completas, né? Então a gente vai usar a plataforma XP como referência, e se aparecer oportunidades boas de renda fixa, eu vou enviar para vocês também. E também falar, né? A gente fala direto aqui sobre curva de juros. Uma das oportunidades de juros que a gente fez aqui esse ano, né, lá no meu Instagram, aqui no fechamento, prefixou coisas a 14%, 15%. Então, são esses momentos que a gente, esses bons momentos de assimetria de risco-retorno que eu quero buscar, que eu coloco para mim e que eu vou repassar para você, né, pela comunidade. Literalmente, é copiar e colar. Você vai receber lá no Telegram a recomendação
Copiou, colou. Copiar, colou é executar a operação. E também, né, sempre com uma gestão de risco. Não vou falar, compra Petrobras, mas quanto que eu tenho que comprar? Qual o meu posicionamento? Né? Então vai ter tudo bem detalhado. Então você vai ter um serviço bem completo, um quesito de recomendação. Renda fixa e renda variável, posicionamento. Tá? Eu falei, eventualmente um swing trade, mas não é o foco. Não é o foco. E se tiver uma demanda muito forte para day trade, a gente pode até pensar sobre isso. Tá? Mas bem mais para frente. E a outra comunidade, você vai receber 2 acessos. Essa segunda comunidade é que vocês sempre pediram muito para mim, né? Que é uma comunidade de interação, onde a gente pode trocar ideia. Você pode tirar suas dúvidas, perguntar sobre sua carteira, papéis, enfim, tudo que em relação ao mercado financeiro você faz a pergunta e aí eu respondo lá pela comunidade. Então, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muita gente. Então a gente vai trocando ideia, sugestões, críticas. Sempre é uma comunidade bem aberta, né? Sempre foi. O InfoTrade sempre foi muito aberto. O InfoTrade melhorou muito com as críticas, né? Eu lia, recebia as críticas e a gente ia melhorando. Então não tem problema nenhum em discutir, em discordar. 2020 o quanto que foi caótico, né? Quando estava na crise lá, tudo, né? Um caos. E eu falei, galera, aqui eu tenho um risco-retorno interessante para comprar, vamos começar a montar uma posição. Foi uma discussão intensa, mas que acabou dando muito certo. Mas sempre foi importante esse fomento de discussão. E isso você vai ter lá na comunidade do InfoBolso também. Isso é fundamental. Você tirar suas dúvidas, enfim, interação, comunidade. A gente está junto, estamos juntos trilhando esse caminho dentro do mercado financeiro. E eu vou montar junto com você o seu investimento, o seu portfólio, né? A partir de hoje, se você assinar o InfoBolso, você vai contar comigo para te ajudar nessa caminhada dentro do mercado financeiro. Tá? Alguém que já está aí desde 2007 dentro do mercado financeiro. Beleza? Bom, esses são os benefícios, né, de comunidade que você vai receber. E semana de lançamento, semana de promoção. Tá? O plano promocional, pessoal. 6 meses de acesso pela metade do preço. 6 vezes de R$ 54,69. Tá? Então, é uma oportunidade que eu vou fazer esse lançar. Agora, essa semana eu estou dizendo, né? Esse quinta e sexta e até a próxima semana, tá? Até o final do mês, vamos assim dizer, né? De lançamento, com esse preço promocional. Cara, é um preço bem acessível, né? Porque você vai receber as recomendações. Eu esqueci de falar outra coisa. Você vai ter a comunidade e ao longo do dia, nessa comunidade, que vai ser onde a gente vai poder interagir, que você pode conversar, você também vai receber um resumo diário, um resumo da bolsa. Antes da abertura dos mercados futuros, você vai receber o pré-market, como é que está a bolsa norte-americana, como é que está o minério de ferro, como é que está tudo isso. Então você não vai precisar ficar indo em site, não, você vai ter todos os resumos na palma da mão. Então, antes da abertura, o resumo e também a análise do dólar, tá? Então, eu já vou deixar para você também a análise do dólar, os pontos e o que você tem que ficar de olho no dólar, caso você faça algum tipo de operação de day trade de dólar. Beleza. Perto do meio-dia, na hora do almoço, você vai receber um resumo do que foi a abertura do mercado brasileiro, do mercado norte-americano, se tiver algum destaque de alta, alguma coisa assim. E o mais interessante, tá? Quando na temporada de resultados, eu vou também pegar e fazer um resumo dos principais resultados que foram apresentados, né? Então, resultado da Vale, como é que foi o comentário, como é que foi a repercussão dos analistas, você vai receber tudo em primeira mão lá no Instagram. Né? Instagram não, no Telegram, né? Na comunidade, você vai receber todas essas informações. E no final do dia, né, tem o fechamento de mercado, o vídeo que eu faço aqui no canal do Põe no Bolso, e você vai receber um relatório de análise técnica. Ibovespa, Vale, Petro, B3, um banco. Aí eu vou ver Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, que tiver mais interessante. E 3 ações
que você vai poder escolher, né? A gente vai fazer eu vou fazer uma enquete lá no grupo e as 3 ações que ganharem serão analisadas ao longo da semana. Então você vai receber comunidade, vai ficar inteirado com o mercado financeiro, vai receber recomendação, vai receber relatório de análise técnica, enfim, tudo isso por 6 vezes de R$ 54,69, tá? E, como eu falei, a comunidade ela é interessante porque você vai ter um contato comigo direto. Então a gente vai conversar, te ajudar, enfim, todo esse processo de assessoria, né, de investimentos na parte de renda variável, se posicionar e também na parte de renda fixa. Tudo por esse preço promocional de 6 vezes de R$ 54,69. Então, não perca essa promoção, já garante aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para fazer a landing page do Põe no Bolso, Infobolso. Beleza? Né? E para apresentar, né, para quem não viu a carteira, deixa eu pegar aqui para vocês como é que... né? Se você não viu, ano passado, né, 2020, foi um ano muito bom para a gente comprou bem a bolsa, né, nos piores momentos, VEG 100%, enfim, tem diversas... depois eu até posto no Instagram, né, o desempenho da carteira de 2020. Ano passado foi um ano muito bom, porque a gente se posicionou bem, a gente saiu de muita coisa, né? Quando a curva de juros começou a embicar, a expectativa de juros começou a subir, a gente saiu de muita coisa, a gente se travou em diversas empresas do setor elétrico. Então aqui também, nesse percentual, tem bastante parte de dividendos, né? Os dividendos do ano passado foram muito bons, muito bons. E esse ano a carteirinha está indo muito bem, por quê? Eu, né, no caso, não estava com a comunidade, eu fiz uma gestão boa no sentido de fazer diversas parciais e estopar a posição. E o grande resultado foi agora, nesses últimos... essas compras, né, quando 98, 99, 100 mil pontos. Tanto no começo do ano, né, quanto agora. Então, por isso esse bom resultado. E como a gente, né, tem aquele disclaimer, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas dá para entender que o resultado é bom e que a gente pode conquistar algo muito próximo disso, né? Isso aqui, esse ano, assim, de fato está muito a mais, assim, de fato é um belíssimo resultado, muito acima do que eu imaginava, né? Muito acima mesmo. Foi bons momentos que eu consegui pegar na bolsa, mas tem a lógica, né? E a lógica por trás desses resultados aqui a lógica por trás desse resultado é principalmente se posicionar, não ficar girando carteira, né? E fazer parcial, colocar dinheiro no bolso, enfim, e investir em boas empresas. Então sempre estudando, sempre fazendo radar de ações. Então tudo isso você vai ter tudo isso, tudo o que eu estou pensando que eu vou fazer para mim na minha carteira, eu vou ter a oportunidade de passar para você, né, pelo Telegram. Beleza? Tranquilo? Né? Aqui, ó, depoimento do pessoal, né, 60%. Aqui, ó, até a pandemia aumentou meu resultado em 40%. Ó, diversas chegaram a bater 50% de lucro. Aqui, cara, recuperação da queda do Covid. Então, aqui, ó, isso aqui, passei a ter lucro, fazer caixa na hora certa. Então, muita gente, muito feedback positivo, assim. Eu digo por mim mesmo, pelo meu resultado, parte de resultado mesmo de carteira, financeiro, e também pelo depoimento de muita gente. Muita gente, ajudei bastante, fez uma comunidade muito boa e foi muito proveitoso. Beleza? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, fica o convite para você participar do Infobolso. Aproveita essa promoção. Para mim vai ser um prazer ter você
junto comigo nessa caminhada do mercado financeiro. Vamos trilhar essa caminhada longa. É uma caminhada que não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada que envolve muito psicológico, né? Trabalhar muito com ansiedade, porque, por exemplo, agora a bolsa está nos 114 mil pontos. Por exemplo, você não vai chegar a abrir a comunidade e vai ter 5, 6 recomendações. Não vai ter, né? Já estou sendo bem sincero aqui. Algumas recomendações, algumas coisas ainda estão interessantes. Mas eu tenho que ter uma paciência. O mercado financeiro é um mercado de paciência. Então, é esperar os bons momentos e ir para cima. Mas é importante ter alguém que primeiro, né, comprovou que tem resultado e que está a fim de fazer uma comunidade e estar com você junto. Isso que é bastante importante. Não vou chegar lá e te jogar lá, você vai receber as recomendações. Conseguiu, não conseguiu, parabéns. Não, você vai ter um acompanhamento, né? Você vai entender a lógica do mercado. Enfim, tudo que eu penso e tudo que eu faço para mim, né, eu vou replicar para vocês na parte de ações. Eu tenho algumas outras coisas de fundos, aí a parte pecuária, enfim. Tudo que é relacionado a ações e renda fixa, com certeza você vai receber tudo isso no Infobolso. Beleza? Fica o convite para você. Na descrição do vídeo está o link da landing page para você efetuar a compra caso você esteja interessado. Também confira lá no meu Instagram, no Rafa Investir, todas as novidades com relação ao Infobolso. E sempre o Infobolso vai fazer parte, né? Todo o fechamento, vou fazer um comentário sobre as posições, enfim. Você vai ter sempre uma atualização do Infobolso também no fechamento de mercado. E no fechamento de mercado também a descrição do vídeo, a página direto para aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Lançado. Eu vou falar ainda muito mais sobre o Infobolso no meu Instagram ao longo da semana, né? Hoje, amanhã, ao longo da semana que vem. Mas o importante é o start, né, da comunidade e finalmente a gente vai conseguir colocar esse projeto em pé. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Desculpa se ficou muito longo. E espero você na comunidade do Infobolso. Tamo junto.